Sim, tá começando mais um Market Makers, o seu podcast favorito para falar do mercado financeiro. E hoje papo sobre ações, Renato Santiago. Tudo bom com você? Tudo bem, e você? Muito bem, obrigado. Bela camisa, Gostou? Renato. Está muito bem. A gente tá no começo, ainda só tem uma dessa daí. Então, hoje... a gente tem que revezar, né? Um dia você usa, outro dia eu uso. Na última gravação eu tava nessa... Lavando. Quando dá tempo a gente lava. A gente teve uma enquete se a gente prefere camiseta suja ou não passada, né? Eu prefiro camiseta não passada, porque passar é mais fácil do que lavar. Eu não consigo passar roupa. Se tiver que passar, eu jogo no lixo e compro outra. Bom, um bom ensinamento hoje, já nesse começo de programa, que a gente vai falar sobre ações. Trouxemos dois gestores de duas casas diferentes e que também têm abordagens diferentes no mercado, mas os dois gostam muito de ações. E vamos poder entrar no detalhe de algumas teses bem diferentes, algumas mais tradicionais, outras nem tanto. Um dos convidados é o Ciro Aliperti Neto, da SFA, e vocês vão perceber pela concentração da carteira, que já vai ter um papo muito legal, né? O Ciro ele vai poder atualizar durante o papo, mas na última pesquisa lá da CVM, que tem a defasagem de 3 meses, a maior posição da carteira, Renatão, era a Sinqia, com 27% da composição. Esse cara gosta mais de Sinqia do que a gente, né? Essa foi boa, hein? Queria ter uma bateria aqui para poder fazer o... Também tem Porto Seguro, 15% da carteira, aí vem as tradicionais Itaúsa, Lojas Renner. Aí mais para baixo tem alguns casos como a empresa dona do Google, né, a Alphabet. E então é um fundo só para qualificado, né, um fundo que leva o BDR no nome ali. E a SFA hoje tem 400 milhões de reais sob gestão, até uma quantia que ajuda a ter uma concentração maior nessas empresas de menor valor de mercado. A nossa outra convidada é Sara Delfim, da Dália Capital. A Dália, um dos grandes casos aí de gestoras que entraram no mercado nos últimos anos, né? A Dália completou 4 aninhos recentemente, já tem 7 bi em ativos sob gestão. E a carteira é um pouco mais tradicional, a gente vê entre as maiores posições Vale, Petro e Itaú, assim como o Ciro também tem Itaúsa. Aliás, eles têm a mesma posição, quase 6,5% o Ciro em Itaúsa, a Dália tinha 6% em Itaú. Mas a Dália também tem Eneva, Apivida e alguns cases que já ficaram conhecidos aí recentemente, o caso da VEG. A gente vai querer saber um pouco mais de como estão as predileções de Sara Delfim e Ciro Aliperti, mas antes vamos deixar que eles apresentem-se em vídeo para quem está vendo aí no YouTube e em voz para quem está ouvindo pelo podcast. Sara Delfim, primeiramente com você, muito bem-vinda ao Market Makers. Conta aí pra turminha que não te conhece, quem que é a Sara no mercado, quem que é a Dália no mercado, quem é aquela turma toda que faz o conteúdo de vocês, que além de entregar cota para os investidores, também nos brinda com as cartas mensais muito legais ali na Dália. Não, vamos lá. Bom, como você disse, a Dália, né, nasceu há 4 anos atrás, foi um projeto de vida de 5 ex-colegas de trabalho, né, todos trabalhávamos juntos. E a gente nasceu com esse time complementar, super experiente e uma casa focada em ações. E sobre mim, assim, é uma história simples, né? A vida inteira eu fiz análise de investimentos, passei por grandes bancos, no total eu comecei muito cedo, são 23 anos já analisando vários setores na Bolsa. É isso, é uma carreira simples, sempre fazendo a mesma coisa. Sempre fazendo a mesma coisa. Gostei dessa Quais setores, final. Sarah, você fazia? Putz, assim, ao longo desses 23 anos eu olhei de tudo, né? Eu já olhei siderurgia, papel e celulose, depois eu mudei para industrials, aí depois mudei para transportes, varejo. Então, hoje eu sou mais focada em varejo e indústrias, né? De forma geral, infraestrutura. Mas já olhei quase tudo. Porque a Bolsa mudou muito, né? Assim, então... O setor, por exemplo, de infraestrutura e transportes nasceu ali em 2002, 2003, com a IPO da Gol, da TAM, da CCR, da EcoRodovias, foi por aí que nasceu. Então é recente, né? Quando a Sara falou de fazendo a mesma coisa, eu lembrei do nosso papo que a gente teve com o Rui, lá no Café com Quiné. Aliás, um abração pro Rui, a turma da Quiné, que nos deu uma baita moral ali. Ser entrevistado pelo Rui é difícil, cara. É difícil, não é pra qualquer um, não. O cara... Acompanhar o cara é complexo. E a gente falou sobre o Warren Buffett, né? Que ele disse que admira como o Warren Buffett construiu a riqueza dele fazendo sempre a mesma coisa. Então, verdade. Fazer sempre a mesma coisa no mercado é uma qualidade, né? E ele diz que a única coisa que ele se arrepende, né, o Warren Buffett, é de não ter começado antes. Detalhe que ele começou a primeira ação que ele comprou, acho que ele tinha 11 anos. Né? Mal era alfabetizado, enfim.
enfim. Se chama noia isso, né? Isso é um noia. É meio noia, né? Warren Buffett é um novo noia. Bom, Ciro Aliperti Neto da SFA. Ah, antes, Sara, por que Dália? Dália, sim, esse grupo que formou a Dália, na época eu era a única menina do time. E a única exigência que eu fiz que eu queria um nome diferente, um nome leve, mais feminino, que evitasse nome de foguete, letras gregas, times de futebol. E a Dália é uma flor e, por coincidência, carrega as iniciais dos sócios fundadores, né? O D de Delfim, por exemplo. D de Delfim. Mas cadê o Zé aqui? O Zé Rocha. O Zé A de Aurino. Ah, tá. Que é José Aurino Rocha. E o H de Hirai. Hirai, nosso Machado de Assis. Ciro, e você? Conta um pouco da sua história aí no mercado, em frente à SFA, né? Só um detalhe, eu falei dos 4 anos da Dália. A SFA tem 10 anos, mas ela meio que veio para o mercado, de fato, em 2020, porque antes disso era um family office, então não captava dinheiro de fora, agora está podendo captar de investidores qualificados. Mas, Ciro, se apresenta aí para o pessoal, quem é você e quem é a SFA? Bom, então, falando um pouquinho, eu tenho também bastante tempo de mercado, são 20 anos, comecei lá no início dos anos 2000, sempre trabalhei com investimentos, enfim, comecei como analista de ações também, uma gestora super pequenininha, né, na época, depois fui trabalhar na tesouraria de grandes bancos, do Unibanco, tal, BBA. Essa primeira parte da minha carreira eu operei muito a parte macro, juros, moedas, e aí depois acabei migrando para ações, que é a minha paixão. E em 2013 fundei a SFA e desde então tenho feito gestão do fundo. A gente é uma casa monoproduto, né? Um fundo de ações 100% focado e estamos aí desde nos últimos 10 anos. E por que SFA? Então, SFA, na hora de escolher o nome, sempre aquele negócio, como a Sara falou, a gente pensou em vários nomes, alguns não tão bons, né? Eu gosto de coisas de espaço, a gente pensou em nomes... Ia ter nome de foguete. Ia ter nome de foguete. E aí a gente começou a pensar em alguns nomes meio, algumas siglas que fizessem referência ao que a gente faz, e aí a gente pensou em SFA, que quer dizer Seeking for Alpha, e acho que... Excelente nome. E aí acho que fala bastante do que a gente se considera-se uma casa de alta performance, a gente quer gerar bastante alfa, sempre focado no longo prazo, mas acho que reflete bastante o que a gente faz lá dentro. E o Ciro agradeceu a mim, a Renato e a Matheus, que está aqui atrás das câmeras, que é o nosso Sherlock Holmes da equipe, aí, conversando com todas as gestoras aí da Faria Lima e também de fora da Faria Lima. O cara que tá batendo perna no condado aqui. Alguém tem que trabalhar nesta bagaça. Alguém Renato tem que camelar aqui, então, uma saudação especial para Matheus Soares, Matheus bate perna por aí. Que deu aula lá no Café com Quineda com o Rui. Antes da gente entrar aí de cabeça nas teses, eu queria ouvir do Ciro o que é a experiência trabalhando em renda fixa, se isso de alguma forma te ajudou nisso, ou você viu que é um assunto tão chato que quis ir para ações, enfim, porque a Sara falou, faço 23 anos a mesma coisa, né, acompanhando ações. Você teve um background em renda fixa. O que isso te trouxe de skill favorável, ou se não tem nada a ver com o que você faz? Não, acho que ajuda bastante, assim. Eu sou meio aficionado, né, às vezes eu vejo os podcasts, as pessoas falam assim, quais são seus hobbies? Aí eu fico pensando, o meu hobby é o mesmo que eu faço no trabalho, então eu gosto muito do que eu faço. É um nóia também. Então eu gosto muito do que eu faço e eu acho que me ajuda bastante. Eu acho que principalmente na parte de gestão de portfólio. Então, enfim, acho que pelo menos da forma que eu entendo, você para ser um bom gestor, ou seja, gerir um fundo de investimento, principalmente de ações, o coração do fundo é escolher bons negócios, né? Boas empresas, enfim, investir durante muito, muito tempo. Mas tem uma parte ali que é a gestão de portfólio. Então, a gente é muito focado não só em comprar, a gente não fica 100% comprado 100% do tempo. Então, a gente faz uma gestão de caixa ativa, uma gestão de hedge, e isso tem que ser, assim, acho que isso acaba ajudando bastante, entendendo um ponto a parte macro. Mas assim, a gente não toma decisões pelo macro, mas o macro acaba sendo um plus e um input para essa gestão de portfólio mais eficiente. Legal, muito bom, muito bom. Vamos entrar nas teses, Renatão? Bora. Acho que a gente pode gastar esse tempo aqui para entender um pouquinho de como está a cabeça deles, né? O mercado não está passando por um momento muito fácil, né? Nos últimos episódios a gente falou muito mais a parte macro, né? Questão de como a inflação está assombrando os investidores.
e a Bolsa, de uma maneira geral, está sofrendo. Algumas empresas mais, outras menos. A gente até escreveu numa newsletter recente que algumas oportunidades têm surgido, até pelo fato dos fundos de ações também estarem sofrendo muitos resgates, que acaba forçando a venda de algumas empresas de menor liquidez. O termo que os gestores usam, Renatão? Capitulação. A Eu adoro esse capitulação. termo. Que é a venda forçada, né? O cara sofre muito resgate, ele é obrigado a vender Vende aquilo que não ações quer. que ele não gostaria para entregar o depois- dinheiro pro dono. E quando vai comprar na hora também que não queria. Né? Exatamente. Porque, enfim, um Pobres gestores. pobre gestor. A classe média sofre, né? Mas, bom, olhando para a carteira de vocês, acho que vale a pena vocês responderem de uma maneira direta as duas perguntas que norteiam os gestores de ações, né? Que é a primeira, o que vocês estão fazendo nesse momento? Estão tomando mais risco, menos risco? Se posicionando em ações de maior liquidez pensando nisso? Ou até gastando mais sola de sapato para entender aquelas empresas que estão lá dentro? E se dentro daquela apresentação que a gente fez, se teve alguma mudança muito drástica aí nesses últimos 3 meses. Vamos começar contigo, Sara? Não, vamos lá. Assim, a gente tem assim, a casa, como tem algumas estratégias, todas elas combinam o macro com o micro, né? Que talvez seja um pouco diferente do seu estilo, assim. A gente analisa muito o macro global e como é que isso vem implicações para o mercado do Brasil e aí quais setores e empresas que a gente acha que podem se beneficiar dentro desse cenário macro todo. E como você bem disse, o mercado está bem desafiador, né? Então hoje, assim, de forma simples, como a gente olha a nossa carteira de bolsa, é diversificada, não tem nenhuma grande tese por trás, são várias mini teses, né? Porque tem vários milkshakes, né, acontecendo pelo mundo. E a gente calibra, né, tudo isso via o tamanho das posições, né? Acho que as posições que você comentou aí são do nosso fundo puro bolsa, né, o Dália Ações, não é o Dália Total Return, que é mais diversificado, porque tem outros tipos de ativos dentro, mas mesmo no fundo puro ações, a gente tenta manter tamanhos de posições menores, né, do que do Ciro, por isso, né, porque a gente acredita no micro dessas empresas, mas tem muito fator macro que, por melhor que seja a empresa, por mais barata que esteja, esse macro vai atrapalhar. Então, até é bom você ter tocado nesse assunto, Sara. Antes de falar das ações, como é que tá o Dália Total Return? Porque eu lembro, um tempo atrás, tinha uma fotografia bem simples, né? Tinha o NTNB, tinha Bolsa Americana, tinha um pouco de Bolsa Brasileira, então dava para dividir em caixinhas muito claras, né? Acho que tinha ouro A gente também. ficou muito tempo, assim, de forma simples, comprado em bolsa e comprado em dólar, né? A gente acreditava que os dois... Antigamente a correlação era ao contrário, né? A bolsa subia porque o dólar caía e vice-versa, mas a gente apostou muito nisso, né? A força do dólar. Então vamos comprar bolsa e comprar dólar. E que ajudava também como hedge, né? Se alguma coisa desse errado. De lá para cá, essa foi a grande mudança estrutural, eu acho que da carteira. A gente continua, pelo mandato, a gente tem que estar comprado em bolsa, mas a gente já não tem o dólar contra o real, por exemplo. A gente é comprado em real, contra uma cesta de podrinhos, né, que a gente brinca, uma cesta de moedas de países mais frágeis que o Brasil. Se o real não tá no podrinho, quem que tá, né? Não, e eu, como o Ciro deve ter um peso tido argentino lá. O Ciro deve ter tido esse gatilho mental também, porque é palmeirense que nem eu. Podrinho era o apelido Do de um Pedrinho, dos coitado. maiores, Pô. grande meia, um apelido muito injusto. O pro comentarista Pedrinho, hoje. e um baita comentarista, diga-se de passagem. Mas que tinha esse apelido. Quando falou Podrinho, nossa, qual foi a última vez que eu vi isso? Coitado. o cara Um se abraço pro machucava. Pedrinho. Era um apelido injustificável, mas... Desculpa, Sara. Não, é porque tudo é um jogo relativo, assim, quando você olha o Brasil em relação ao resto dos emergentes, ele tá bem, a fotografia do Brasil é boa, e o carrego é muito bom, né, a gente tá falando de um CDI de 13%, 14%, então, acho que por essas razões, né, você teve um curto período, né, de boom das commodities que favoreceu o real também, você tem o carrego do juro que é bom. Então a gente apostou que o real, em relação a outros emergentes, teria uma apreciação. Mas a gente ainda tem uma posição ali comprada em dólar, não contra o real, né? Porque a gente está aqui discutindo, né, sobre se vai ser um soft landing, se vai ser uma recessão americana, mas o negócio não para de crescer, né? São sempre números muito fortes, então é difícil apostar
também, né, muito contra o dólar. E acaba servindo um pouco como hedge. E na carteira de bolsa, Salomão, assim, 90% dos nomes que a gente tem hoje, a gente tem desde o primeiro dia de fundo. O que a gente muda são as posições. Pô, o cenário está mais favorável para commodities, vamos aumentar as posições em commodities e reduzir os nomes que a gente tem que gosta, mas vai manter esses nomes. Pô, agora o negócio está mais ao inverso, vamos reduzir commodities e favorecer nomes domésticos. A gente vai fazendo só mudança de tamanho das posições, mas as empresas que a gente gostava há 4 anos atrás, a gente ainda gosta, porque de verdade os fundamentos da empresa, claro, tem exceções. Tem empresas que ao longo do tempo decepcionaram, frustraram, e aí você tira esses 10% que não estão ainda na carteira. Mas o grosso a gente ainda gosta. A Sara será que até o final do programa ela fala quais foram esses 10% que decepcionaram? Se não falar, a gente pergunta. Mas, Sara, já aproveitando então esse gancho, a carteira tem essa defasagem de 3 meses, né? E a Vale era a maior posição. De 3 meses para cá, a gente vivenciou aí um baita rally das commodities, mas nas últimas semanas, né, tanto o minério quanto o petróleo vem caindo forte. Como é que a Vale se comportou dentro da carteira? Vocês continuam confortáveis com essa posição? Ajustaram, aproveitaram para comprar mais? Enfim, como é que foi essa dinâmica? Acho que o combo commodities, né, que você falou aí, petróleo e Vale, a gente vem reduzindo. Né, essa fotografia já está de fato defasada. E por quê? Né? Eu acho que quando você compra principalmente Vale ou commodities metálicas, é muito apostando em China, né, um crescimento de China. E de fato o governo chinês vem ali mantendo a política de Covid-0. Então, talvez, e aí fica nesses lockdowns, né? E tudo isso atrapalha o crescimento. Eles ainda mantêm a meta de crescer 5,5, mas está muito difícil de atingir essa meta, que a gente já está quase em agosto, né? Então, quando a gente percebeu que ele não ia tirar o pé dessa política de Covid-0 e retardaria a política de estímulos, a gente começou a reduzir tudo que era vinculado a commodities metálicas, né? Mas a gente ainda tem, e o porquê? Né? A gente reduziu a posição, mas ainda tem. Porque talvez, né, e esse é um trabalho, né, de investigação ou de estudos, existe a chance de em outubro, né, entre setembro e outubro, que é quando de fato, oficialmente, o Xi vai ser reconduzido, né, como líder pela 3ª vez, ele fala, pô, agora que eu estou reeleito, chega de Covid-0 e vamos acelerar, né? Tem até aquele vídeo, vai Marcos, senta o pé nesse carinho, Marcos, taca-lhe pau nesse carinho, pode ser que ele, né, tire o atraso e estimule de verdade. Descendo a ladeira. Então você tem que ter um pouco de commodity, né, numa posição que você aguenta, para que se isso acontecer, você já está posicionado. E no combo petróleo, que inclui não só petroleiras, mas também a própria commodity, a gente também vem reduzindo. Porque você tem toda essa discussão, né? Apesar da oferta de petróleo ser restrita, e é uma verdade, você tem a China, né, com crescimento menor, você tem a Europa lá se debatendo como vai sobreviver, você tem os Estados Unidos também, se vai desacelerar pouco, muito recessão. Então, dado que você tem dúvida, a gente também acabou reduzindo um pouco a posição em petróleo. E aí a gente vai olhando outros nomes, né, que a gente tem na carteira. Pô, esse cenário está mais favorável para... Bom, se commodities cai, a inflação desacelera. Então, qual é um bom play de inflação, né, para ficar favorável à queda da inflação? Então, a gente vai fazendo essa gestão ativa dentro dessas variáveis que a gente vai enxergando. Então, de lá para cá mudou, sim. E quem se beneficia com inflação, vocês se posicionam em bolsa ou em juros? No Total Return, a gente pode fazer os dois, né? Nesse fundo de ações, no DALI Ações, é só via ações. Então, aí você vai procurar cases que são mais, não só o consumo que se beneficia, né, de uma inflação mais baixa, porque aí sobra mais dinheiro no bolso, né, do brasileiro, mas também você tem toda essa narrativa política, né? Vai ter o Bolsa Auxílio permanente ou não, se vai para R$600 ou não, se vai ser um governo mais populista ou não, tende a ajudar empresas, né, que vendem produtos ou serviços para a classe média e para baixa renda, né? Então a gente vai procurando esses nomes, desde que haja uma simetria de valor também. Se é um negócio que já está precificado, já está caro, a gente não vai.
A gente vai procurando essa narrativa dentro de histórias boas, empresas boas, que não tenham dívida também, né? Porque a gente está no movimento de talvez pico de inflação e desinflação, mas o juro ainda é muito alto. Então a gente não gosta nesse momento de empresas alavancadas. Então você vai pegando os filtros todos e vê o que sobra ali. E o que sobrou nesse caso? Eu pensei que ela não ia falar. Não, assim, saindo desse universo de commodities, assim, uma das empresas que a gente tem até hoje, que é a Eneva, a gente já falou em alguns programas com vocês, que é uma empresa de exploração de gás, né? Eu acho que toda essa transição energética acaba passando pelo gás. É uma empresa que vem fazendo M&A, vem comprando novos projetos, e isso vai dobrando o EBITDA, né? Então, e o dinheiro busca crescimento. Se a empresa está crescendo, o investidor fica animado, né, e a ação sobe. É uma ação que, apesar de tudo que a gente passou, né, assim, a gente comprou em 2018, Eneva, né, teve greve dos caminhoneiros, teve uma eleição com facada, aí em 2019 entrou o time Palmeiras no governo, né, Bolsonaro, e aí esse time foi se desmontando e tudo. Não, calma. Palmeiras é um elogio? É lógico que é um elogio, né? O time inicial, assim, eram nomes bons, né? O Salim Matar. Fica claro pro torcedor que tá vendo a gente. Montou um super time que com o tempo foi se desfazendo, né? E aí depois você entra na pandemia e tudo que a gente já sabe, crise de energia no Brasil, inflação, e é uma empresa que foi de R$3 para 14. Multiplicou mais de 4. E a gente estava até brincando aqui com eu e o Ciro, assim, a decisão de comprar, ela não é difícil. A decisão mais difícil, pelo menos para mim, é vender. O negócio que foi de 3 para 14, vamos vender. Mas ainda bem que eu não fiquei tentada a fazer isso quando ela dobrou, depois quando ela multiplicou por 3, porque ela acabou multiplicando por quase 5, né? Então, acho que esse é o maior desafio mesmo da gestão, é evitar essas tentações, né? Quando a empresa é boa, ela é boa. Eu vou deixar você pensar um pouquinho nisso, porque eu vou querer muito saber de como evitar essa tentação, né? Se é só fazer conta, se tem um lado emocional nisso, mas antes eu quero ouvir um pouco mais das posições do Ciro, porque a Sara, você vê que ela não quis falar qual que é o varejo. Ela falou de consumo, de varejo, qual que é? Não, assim, de consumo, com CDI alto, o brasileiro, a alta renda tá feliz, né? Tá lá com seu dinheirinho rendendo 14% tá feliz, ao ano. Olha não, porque eu tinha muita Magalu. O brasileiro alta renda é quem tem poupança no Brasil, né? Essa poupança hoje está com rendimento bom. Então, acho que consumo alta renda vai continuar performando bem, né? Eu acho que a classe média alta renda não vai parar de consumir. Ainda mais se de fato acontecer também uma desinflação, isso estimula o consumo de forma geral. Então, aí dentro dessa tese, a gente procura quais são as empresas que têm pricing power, né, que no momento de inflação alta consegue repassar. Aí você vai em cases, Marezo é uma empresa que a gente gosta, Centauro, Vivara, que são empresas assim que têm um reconhecimento de marca boa e que, portanto, conseguem fazer, né, um repasse de preços, tem um público que é pouco sensível à inflação, e agora a gente começa a ver discussão, assim, se de fato a gente vê essa desinflação acontecendo, vai começar a ser a hora de ir para um consumo também mais baixa renda, né? Aí você começa a explorar, eu não sei se você vai falar, né, mas a gente tá vendo o caso de Renner, a gente tá vendo o caso do... Vai ter que falar que é uma das top 5 aí do fundo, né, Ciro? Falar. O setor alimentar também ajuda. Se o brasileiro com mais dinheiro no bolso favorece, eu acho que essas teses. Né? O pessoal ficou zoando muito o vídeo lá da Luísa Trajano, né? Falando do carnezinho. Ela sabe o que ela tá fazendo. A Luísa Trajano é macaco velho aí. Ela sabe muito bem ali que o pessoal vai estar com dinheiro que é malandro. A Luísa Trajano não, né? O pessoal vai estar com dinheiro na mão, com talvez aí pensando no cenário macro favorável de pico de inflação, com Copa do Mundo no final do ano, poxa. Por favor, vem pra minha loja. É só uma pessoa educada. Mas assim, tem consumo que é muito competitivo, assim, tem muita competição, como esse do e-commerce, né? Não tô dando um call de Magalu, até porque na questão tem outras questões ali que o checklist ali não... Não, mas a análise dela deve ser a mesma da Sara, né? O pessoal
a inflação está indo para um lado, ou quem tiver dinheiro vai poder gastar. Mas assim, tentando tomar o cara da Vivara ali, vem aqui comprar televisão, não vai comprar a joia. Amor, sem aliança, vamos comprar TV. Mas acho que nesse caso, primeiro, o consumidor vai pagar a dívida que tem lá no carnê, né? Não sei se ele vai comprar, mas pelo menos a inadimplência deve cair, a talvez. gente espera que não, porque o jurinho lá... O pessoal vai sofrer. E falou de Arezzo, né? Agora é legal falar que estou de Arezzo nos meus pés, né? Porque... Eu também. Ah, tá. O meu... que eu tô isso não é Arezzo, isso aí é de antes da Arezzo ser dona da Vans. Ah, mas é Vans. Vans agora é Arezzo. Mas acho que é tão velho esse aí que não era ainda. E só eu gostei que a Sara tucanizou a expressão, ou melhor, o chamar alguém de rico. Agora a pessoa pode usar, não sou rico. Eu sou menos sensível à inflação. Olha só. É uma maneira mais sutil, né? Mais de sutil, falar, quem são meus amigos menos sensíveis à inflação. Ser rico não é ofensa, só não fica tranquilo. No Brasil é um pouco, não pega tão bem, né? Bom, Ciro, vamos falar vai ter que falar de Cinca, obviamente, né? Já que ainda é 27%, aumentou, diminuiu, mas também vai ter que falar de Renner, enfim. A palavra está contigo, você pode fazer uma abordagem geral aí da carteira, mas eu achei muito curioso isso, né? Porque aparecem grandes empresas como Itaú e Renner, Google, e ocupando espaço com uma Cinca, não que seja uma pequena empresa, mas é uma empresa já... se valorizou bastante aí desde o seu IPO e tudo mais, mas ainda é uma empresa com um valor de mercado menor. Então, a gente é um fundo, Salomão, a gente é um fundo que a gente fala que a gente é agnóstico a tamanho de empresa, a setor e a geografia. Então, a gente quer investir nos melhores negócios, né? Então, por isso que a gente pode investir numa empresa menor e pode investir numa empresa maior. O que a gente está olhando é negócio, a capacidade de geração de valor ao longo do tempo. Obviamente, tem que caber dentro dos limites de liquidez e de risco do fundo, né? Só, já que você falou do risco, tem algum limite de posição? A gente tem 20, a gente faz uma classificação um pouco diferente. A gente pensa em exposição ativa e passiva. Então a gente pensa 20 com 40% para as posições que a gente chama de core. Tá? E aí posições que não são core, que são posições que a gente chama de tática, é um tamanho um pouco menor. Tá? Entendi. Então a Cinca está no core e o resto está no exato. Quase todas que você falou aí estão no core. Tá? Beleza. E a gente se classifica também um pouco diferente. A gente fala que a gente é um fundo de alta convicção, e quando a gente tem alta convicção, não é sempre, a gente vai ser mais concentrado, tá? Então a gente vai um pouco, talvez, aí diferente do normal que se ensina. A gente acha que a concentração, desde que você saiba o que você está fazendo, a gente acredita muito em profundidade, estudo, acompanhamento. A gente acha que você estudar uma empresa 2, 3 meses, você não conhece a empresa. A gente acha que é ser ingênuo. Então, você só conhece ao longo de anos e anos acompanhando aquele negócio, aquele setor, entender onde que estão os problemas, se aquela estratégia, aquele projeto tem chance de dar certo, dar errado. Então é mais ou menos assim que a gente se caracteriza. Como é que se mede convicção? Cara, convicção... A gente acredita muito lá na SFA em processo. Então a gente tem processo e método para tudo. Então a gente sabe que, sim, gestão de recursos você precisa ter, enfim, tem um pouco de arte, tem talento, você precisa ter pessoas boas, mas a gente tem convicção que se você não tiver método e processo, você não consegue replicar o que você fez no passado durante muito, muito tempo. Então, assim, o nosso processo ele é muito longo, tem empresas que demoram 1 ano e meio para terminar o processo inteiro para ver se a gente classifica ela como core ou tática. Então, assim, o processo é um belo forma de você ver se a tua convicção vai aumentando ou vai diminuindo. E tem, acho que uma outra coisa importante, eu gosto de falar que uma empresa ela não é boa, ela está boa, porque ela é um ser em movimento, em evolução, ou involução. Então, assim, Sara falou que tem empresas que ela investe há 10 anos, desde o começo do fundo. Eu invisto algumas há 10 anos, né? Então, assim, às vezes o ponto que você olhava na empresa, sei lá, 5 anos atrás, não é o que você vai olhar hoje. O ambiente competitivo muda. Então, assim, é um processo contínuo que você tem que continuar fazendo e não para nunca. Essa mudança do verbo, né, parece sutil, mas é realmente muito importante para manter o senso crítico, né? Porque quando a gente fala que algo é bom, né, para mim o Palmeiras é bom. Não vou deixar de ser torcedor do Palmeiras se ele está ruim ou está bom, né? Agora, quando você avalia um investimento, se ele está bom ou não, quer dizer que a sua opinião está transformando junto com a empresa, né? Se a empresa fizer alguma besteira no meio do caminho,
o valuation se descolar do que ela está entregando, você não vai mais avaliar essa empresa como boa. E aí é muita pesquisa, muita profundidade, enfim, é um trabalho, enfim, de novo, contínuo, né? E ter gente boa do seu lado, enfim, acho que a gente tem pessoas boas lá na SFA, meus sócios, que a gente está sempre se questionando. Então, também ali é um conceito de desconstrução da inteligência. E até o processo ajuda muito nisso. Então, todo mundo tem conhecimento, obviamente não pode ter vácuo de responsabilidade, mas todo mundo tem conhecimento sobre o que a gente está fazendo. Até porque também é um fundo com uma carteira menor, menos nomes, e está todo mundo querendo fazer as melhores empresas estarem no fundo, né? E não está preocupado se o meu setor que eu acompanho é o melhor, enfim, se a minha empresa que tem 1% no fundo está indo bem e é isso que eu estou olhando. Então a gente faz esse processo que gera muito debate e um debate muito mais profundo. E o bacana disso, né, Ciro, é que a beleza do mercado é essa, né? Você tem uma carteira mais diversificada, com nomes mais líquidos, uma carteira mais concentrada com nomes menos líquidos. Qual que é melhor, qual que é pior? Não tem melhor ou pior, né? Acho que até para um investidor é fundamental você ter até uma diversificação nesse ponto. Se você tem uma carteira de fundos, né, ter 10 fundos com o mesmo perfil da Dália, ele vai ter não vai ter muita diferenciação, né? Não, é só que essa concentração é também importante para o cotista que vai entrar no fundo saber disso, né? Ele não pode entrar no fundo da SFA achando que não vai sacudir, porque num mês que assim que tiver alguma coisa ruim, a cota certamente vai cair, né? Assim como o contrário também acaba sendo positivo. Eu ia perguntar qual que é a sua opinião então sobre aquele dogma do mercado de que a diversificação é o último almoço grátis que existe. Evidentemente não é um dogma, né? Porque no último episódio também veio o Rafael Maia do Organon também falou que isso não é muito verdade. Então, que é um cara também concentrado. Exatamente. Então, assim, aí acho que depende do nível que você tá, talvez para um investidor, que ele vai alocar os recursos dele em diversas classes de ativo, acho que faz sentido você diversificar. Agora, pra gente, da forma que a gente pensa em investimento, a gente não gosta muito. Então, a gente pensa, enfim, em ter muita profundidade sobre um negócio e aí, obviamente, o teu horizonte de investimento importa. Então, se você tiver um horizonte de, sei lá, meses ou menos que isso, talvez você não vai conseguir ter um negócio muito concentrado, né? E pra gente, por exemplo, você comentou Sinqia. A Sinqia a gente investe desde 2013, então são quase 10 anos investindo em Sinqia. Então, vamos entrar nessa Sinqia aí, que eu quero saber por que ainda investe depois de 10 anos com a empresa. Legal. Cara, assim, a Sinqia não sei se é uma empresa também tão conhecida pelas pessoas. Acho que é bom explicar o que ela faz. A Sinqia, ela é uma empresa de software, tá? Para o mercado financeiro. Então ela desenvolve software e vende para o mercado financeiro. Tem várias verticais que ela vende. Então ela vende para bancos, para as entidades de previdência, para o consórcio, para os fundos. E esse é um mercado super interessante, né? Por que a gente gosta tanto de Sinqia? Porque o modelo de negócio dela é super bom. Quando a gente vai procurar empresas, a gente tem alguns pontos que a gente procura numa empresa. E não são muitos, mas são pontos que são super importantes. São empresas que têm alto retorno sobre capital, empresa que tem uma vantagem competitiva, né, que faça que essa empresa consiga reinvestir, enfim, o que ela vai gerando de caixa, altas taxas de retorno, né, e uma gestão competente. E depois, só no final, a gente vai olhar o valuation, porque, de novo, pra gente, o valuation, ele não fala se uma empresa é boa ou ruim, ele fala só se uma empresa está cara ou barata, né. E assim que ela tem todos esses pontos. Então, ela é uma empresa com um negócio muito previsível. Então, você pensa que a receita dela é assinatura, subscrição. Então, 90% da receita dela é um contrato lá que o cara todo mês tem que pagar. Então, isso traz uma previsibilidade para o modelo de negócio muito interessante. Mas essa previsibilidade vem porque ninguém sabe fazer o que ela faz? Também, é muito difícil fazer o que ela faz. Aí eu vou chegar nesse ponto, né? O segundo ponto que é importante é que, assim, todo mundo bate em empresas de tecnologia, a gente tem uma empresa de tecnologia, enfim, uma posição super grande no fundo, só que, enfim, a gente sabe que teve muita empresa que se vendeu como tecnologia e, na verdade, não era, mas assim que de fato é uma empresa de tecnologia, uma empresa de software. E por esse momento, assim, quando você pensa na parte operacional dela, ela é ótima, porque, assim, os contratos dela são todos corrigidos por inflação. Então, assim, inflação alta para ela é excelente. Ela tá, assim, enfim, assim, rachando de crescer só no repasse da inflação. Aí você fala assim, mas ela consegue repassar? Ela fala assim, sim, ela consegue repassar.
Por quê? Porque ela tem uma vantagem competitiva, e aí entro respondendo a tua pergunta, muito grande, que assim, o custo de troca do software dela é altíssimo. Você não consegue trocar. Imagina, dá um exemplo, imagina você trocar uma operação de core bancário de um banco. Cara, você não consegue, é uma operação super crítica. Se você trocar e der problema, você para uma operação de um banco. Né? Os clientes dela são clientes muito grandes também, tipo, são caras que, enfim, não estão sofrendo nessa crise, então são caras que vão... Itaú, Bradesco, Banco Brasil. Exato. Esse nível de banco que a gente tá falando. Ela tem fintechs também, mas são fintechs grandes, então sei lá, o C6, enfim, caras bem grandes, Banco Inter. Então ela tem uma vantagem competitiva muito grande que faz que ela seja capaz de repassar o preço que está escrito em contrato de uma forma muito tranquila, né? Outro ponto é que, assim, a gente gosta de empresas dominantes no mercado, né? Empresas que vão crescendo o market share dela ao longo do tempo, né? Por quê? Porque isso é uma forma de você ver se a empresa de fato tem uma vantagem competitiva, né? E assim que ela vem crescendo, né? Uma parte é com aquisição, né? Óbvio, esse setor é um setor que funciona muito esse é meio um playbook quando você olha lá para fora, né? Como é uma empresa muito previsível, gera muito caixa, você consegue fazer aquisições, você vai consolidando o mercado e você desalavanca muito rápido, né? E assim que ela vem fazendo isso. Então ela é uma empresa que vem fazendo isso, ela começou lá, sei lá, na década de 2000, começo da década de 2000, e vem fazendo aquisições, já fez mais de 20 aquisições. E esse era um ponto importante até pra gente lá no passado, né? Qual era a execução do M&A? Porque assim, M&A é super complicado. Normalmente, assim, M&A vai ser bem pior do que você imaginou. Ainda mais quando é M&A grande. M&A grande, putz, cara... A gente estava falando antes da gravação sobre Natura e Apvida, né? Duas empresas que passaram por um M&A recente e estão... pareciam calls muito óbvios na bolsa, mas ambas estão sofrendo bastante. E a gente até tem, como eu falei, a gente gosta muito de método e processo lá na SFA. Então a gente tem todo um framework de analisar M&A quando acontece em empresas que a gente acompanha. E só a tecla SAP, né? M&A é a sigla em inglês para fusões e aquisições. Isso, só pra... Mergers and Acquisitions. Rolar. Eu não quis arriscar o inglês aí, não. E quando são aquisições assim transformacionais, assim, normalmente a gente dá uma taxa muito baixa de sucesso, né? E assim, que é diferentemente disso, ela faz M&As pequenos, porque ela vai consolidando. Esse é um mercado ultra pulverizado, assim que hoje tem, sei lá, 11% de market share, mais ou menos. Ela tem 3 vezes o segundo colocado. E ela vai, assim, cada vez que ela fica mais dominante, ela tem todos os produtos, todas as verticais, ela consegue acoplar, ela compra empresinhas de, sei lá, 10, 20 milhões e vai acoplando no ecossistema dela, ela consegue roubar clientes de uma forma orgânica. Por quê? Porque imagina você um CTO de um banco. Cara, para você pegar um outro cara, uma outra empresa que oferece o mesmo serviço, normalmente ela vai oferecer já um serviço que é uma vertical só, ou um produto só, tipo, sei lá, o cara faz câmbio para banco. Você já não tem tudo, você não vai falar, você vai ter que falar com várias empresas. 2, a Sinqia, sendo a maior, ela consegue mais investir, porque hoje está super caro, né, você ter um programador, desenvolvedor, não é trivial. E esse cara, se ele pegar uma outra empresa que não seja a Sinqia, que seja maior do setor, ou uma outra empresa grande, se der errado, esse cara põe a carreira dele em risco. Ele põe, assim, o emprego dele em risco. Então, assim, que a gente acha que, assim, ela está no melhor... Assim, fazem 10 anos que a gente investe nela. A gente é um dos maiores acionistas de Sinqia. E acho que ela está no melhor momento dela, porque ela chegou numa escala super grande. Ela vai continuar crescendo esse ano, sei lá, deve estar crescendo 70% ao ano passado 70%, 2020 20%. Então, assim, ela multiplicou a receita por 3 nos últimos 3 anos, o EBITDA vai multiplicar por 5. Ela tem 80%, 90% de conversão de caixa do EBITDA de 25%. Então, assim, ela vai continuar crescendo, o crescimento orgânico acelerando, porque ela está atingindo um tamanho e uma escala que o orgânico dela acelera de uma forma muito legal. E é só para terminar, tipo, o ponto do por que é tão difícil você trocar o sistema. Como a gente pega isso? A gente pega no churn. O churn dela é muito baixo. Ou seja, o cancelamento do contrato é muito baixo. Então, é mais ou menos isso que a gente faz. Aí, só para também finalizar, assim, o que a gente gosta de fazer bastante lá, assim, você pensa nas qualidades daquela empresa, mas você tem que muito comprovar com uma análise qualitativa. Então, se a empresa, sei lá, a gente fala que a empresa tem uma vantagem competitiva que é o switching cost, né, que é o custo de troca. Você tem que ir para campo e conversar com todos os clientes, conversar com, enfim, os funcionários, ex-funcionários. Então, o trabalho que a gente faz lá é muito de teste de hipótese, né? Então, a gente fica lá discutindo as empresas e aí a gente, mas isso está acontecendo, tá? Então, como é que a gente checa isso? A gente vai para campo e vai checar isso empiricamente no que está acontecendo na vida real.
Como é que se faz essa prova empírica? Vocês ficam lá na porta do cliente, mandam um questionário, como é que faz? Putz, tem várias formas de fazer isso. Então, assim, você pode fazer, enfim, conversar. Primeiro a gente vai conversar com a cadeia, que acho que todo mundo faz, então a gente vai conversar com a empresa. A empresa, obviamente, tem que sempre tomar muito cuidado você falar com a empresa, porque ela é muito enviesada para te contar uma história bacana, né? Mas então a gente vai falar com a empresa, com os funcionários, enfim, com clientes, com fornecedores, vai falar com toda a cadeia. Mas a gente tenta fazer estudos específicos. Então, sei lá, por exemplo, agora tem uma empresa que a gente acompanha e surgiu uma questão dentro da equipe, enfim, sobre a proposta de valor do produto. Então, como é que a gente vai ver isso? Então a gente está contratando um instituto de pesquisa para fazer uma pesquisa abrangente nacional sobre a proposta de valor daquele produto, para tentar resolver essa questão, essa dúvida. Ou às vezes a gente contrata, sei lá, não sei se até você vai comentar isso, mas a gente contrata jornalista para fazer pesquisa investigativa com funcionários, ex-funcionários, para a gente pegar pontos de cultura da empresa. Então, assim, são diversas formas que a gente fica quebrando a cabeça. Outra coisa, sei lá, a gente usa muita tecnologia lá para pegar também, enfim, através hoje, enfim, a tecnologia, os dados, tipo, te ajudam nessas análises. Por exemplo, eu quero ver se a empresa está falando que a estratégia dela, sei lá, Ambev, a estratégia dela é ganhar market share, portanto ela não vai subir preço de cerveja. A gente consegue montar web scrapings na internet que vão capturar, cara, preço de todos os supermercados e a gente vai ver se o que a empresa está falando conversa com a realidade. Sei lá, então, alguns exemplos. Aí você vê para onde vai aquele 2,20 que o pessoal fala, pô, por que eu tô pagando 2,20? Aí, ó, o gestor tem que contratar fazer tudo isso, pesquisa, né? tem contratar repórter. Também, né? A do jornalista, só quando ele comentou, não é que eu fui contratado pra fazer isso não. A gente não foi, a gente já sabia disso aí. E a gente achou muito legal, né? Ser meio que o Sherlock Holmes aí da Faria Lima, contratando o pessoal para investigar a empresa. Nosso tempo tá esgotando, então eu vou encaixar as duas perguntas que eu tinha em uma só. Porque eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão do jornalista, aí, né, dessa investigação. Não precisa ser exatamente do trabalho do jornalista que você contrata, mas é que certamente você faz isso para descobrir algum esqueleto no armário aí da empresa, alguma coisa, né? E aí eu queria trazer para aquele ponto que eu pedi para a Sara pensar sobre a hora de vender uma ação. Porque, e talvez vocês podem contar isso com um exemplo, no fundo. Porque eu senti que você gosta muito de Sync. Ela está uma empresa boa, sim, mas o que te faria vender Sync? O que te faria entrar nesse senso crítico e falar, putz, cara, agora eu acho que é hora de vender? Seria só o preço? Porque você concorda que depois de 10 anos dentro da empresa, vendo tudo que está entregando, tudo que está fazendo, pode rolar uma dificuldade ali de falar, nossa, aquilo tudo que eu acreditava 10 anos atrás, né, é difícil se desfazer. Aí queria que você respondesse aí, pode pegar o caso de Sync, que é o que te faria vender, ou até uma empresa que você se desfez do fundo, e aí a Sara também depois pode falar algum caso que fez vender. Eu acho que essa sempre é uma dificuldade e acho que é uma questão, né? Então, assim, você como gestor, ou investidor, você tem que ter muita humildade intelectual. Então você tem que ter, assim, ser muito... Acho que assim, você ser um gestor, um investidor, acho que sempre é um limite, né? Uma linha muito tênue entre você ser turrão e você também, não mudar sua opinião toda hora, né? Então, acho que acho que é o grande desafio. Mas, de novo, acho que você ter processos, você ter método, você ter muito tempo fazendo isso, ajuda. E a gente já teve empresas que a gente adora e a gente já saiu. Então, posso te dar um exemplo de uma outra que você citou agora, a Porto Seguro. Porto Seguro é uma posição grande hoje no fundo. E ela, dos 10 anos que a gente tem o fundo, ela ficou no fundo durante 7 anos. E teve um momento dela que, enfim, você estava trocando um pouco o Jaime Garfinkel, que é um cara super icônico dentro da Porto, um cara fantástico. Ele estava saindo da presidência do conselho e passando a presidência para o filho dele, para o Bruno. E a Porto, acho que tem algumas questões, que, enfim, ponto de seguro alto, algumas coisas. A gente queria entender um pouco a estratégia da empresa, como ia ser com essa nova liderança. Aliado a um preço que na época a gente achava que tinha uma margem de segurança muito menor, a gente resolveu desinvestir, a gente investiu totalmente. À medida que a gente foi superando esses pontos de dúvida, do ponto de vista de estratégia, de pessoas, a gente foi ganhando conforto de novo, aliado ao preço que, enfim, ficou mais atrativo, a gente voltou para a tese. Então,
Sim, de novo, eu acho que processo e método a gente ajuda em muitas coisas, né? Mas, obviamente, tem uma parte, de novo, das pessoas, e acho que você ter muita humildade intelectual no que a gente faz é importante. E só rapidinho, então, de Sinqia, o que te faria vender ela nesse ambiente aí que parece que é bom demais ser verdade, né? Ela tá num mercado que ninguém sabe entrar, o cliente não é rico, né? Ele é não sensível à inflação, e, enfim. Então, a gente acompanha muito o ambiente competitivo, né, das empresas, e da Sinqia não é diferente. Então, a gente acha isso, a gente faz pesquisa, só que a gente continua fazendo pesquisas assim ininterruptas para tentar pegar se a gente está tendo alguma mudança, parte de competição, se, enfim, tem outras empresas também que, enfim, competem com ela. Então, assim, acho que não é acho que assim, sei lá, o ponto de competição para a gente é importante. Se ela perde essa vantagem competitiva, a capacidade dela repassar preço é importante. Outro ponto, sei lá, importante, a capacidade dela de inovação. Então, ela não pode, é uma empresa de tecnologia, ela precisa estar sempre inovando. Então, pessoas é um ponto de atenção para ela, né? Enfim, ela precisa estar melhorando os softwares dela, né? Enfim, tornando eles mais eficientes. Então, tem algumas empresas que ela adquiriu, que ela tem algumas verticais, diversos produtos. Ela precisa consolidar isso, né? Precisa, enfim, tirar os produtos ruins, né? Passar os clientes dos produtos ruins para os produtos mais eficientes. E ela precisa de pessoas. Então, assim, acho que são várias coisas. Assim, na SFA, eu falo muito que as posições são construídas. Não tem, assim, um ponto que você acorda, puta, aconteceu isso, zera e vende tudo. Ou compra tudo, sai e compra 20% do fundo. Não é assim que funciona. Assim que a gente começou com uma posição de 1%. A gente foi aumentar para 10% depois de 5 anos do fundo. Dela dentro do fundo. Então, assim, as posições são construídas, os entendimentos são construídos, vão surgindo dúvidas, vão surgindo estudos para tentar endereçar essas dúvidas, a gente não vai conseguindo, aí você vai ficando desconfortável, o preço talvez esteja um pouco mais caro. Então, assim, as coisas vão sendo construídas tanto do entendimento do conforto em relação às posições, quanto também da gestão da posição no próprio portfólio. E você, Sara, alguma empresa aí que eu sei que é o momento mais difícil é vender, mas pegar algum caso aí que vocês venderam, o que fez vender? Vou dar 2 exemplos por razões diferentes, né? Acho que até para as pessoas verem que não é só por valuation, né? Acho que valuation é o item final que você olha, né? Para finalizar a decisão. Mas são nomes que a gente conversou antes, né? Um era Natura. A gente tinha, né, Natura muito tempo atrás, já também lá mais pro começo do fundo, e você vai monitorando, né? Fez uma aquisição que é muito grande, né, da Avon, então já é complexo, né, você digerir essa aquisição, porque são várias geografias, várias moedas, outras culturas, então... Mas aí você dá um voto de confiança, né? Você fala, pô, é a 4ª maior empresa de cosméticos do mundo, grandes marcas... Até você capturar sinergias, você tem o custo, né, de capturar. Então, e aí o negócio vai indo, aí vem um trimestre bom, aí depois vem um trimestre mais fraco, aí depois vem um trimestre bom, um trimestre mais fraco, você começa a ficar desconfortável com a falta de consistência, né? E por razões que às vezes fogem do controle dos executivos, né? Você tem uma pandemia, você tem um problema de logística, você tem depois guerra na Rússia, assim, nada disso a empresa consegue controlar. Mas quando você começa a ficar um pouco desconfortável, assim, com a falta de consistência ou todo o desafio macro, né, desafia ainda mais a integração de 2 grandes marcas, que aí é o teste da convicção. Você fala, pô, e é tudo um jogo relativo, assim... eu preciso ter uma empresa que hoje está num momento difícil de ciclo, está tentando digerir uma grande aquisição, está em várias geografias, em várias moedas, geografia com guerra, tem coisa boa, né? Então você faz uma troca relativa. Esse ponto que você tocou é excelente, né, Sara? Porque às vezes o investidor ele fica tão focado na empresa, né, de entender se ela vale a pena ou não, mas no mercado tudo é relativo, tudo né? É relativo. Então, às vezes você tá tão focado ali que você não percebe que no você laguinho tá do lado pra sua ali... boa que tá perdendo uma ótima, né? Às vezes você tem uma outra empresa num nível de valuation igual ou mais atrativo que está num momento de ciclo mais transparente, mais claro, sem tantos desafios, né? Aí você equilibra o risco-retorno, assim, né?
Então, acho que a hora da Natura vai voltar, eu acredito nisso, né? À medida que o macro se estabiliza e eles conseguem, né? Fizeram agora recentemente uma reestruturação operacional, isso vai começar a dar efeito. Quando começar a dar resultado e uma consistência melhor, você vai reconquistando, né, a convicção, a confiança, e aí nada impede de você voltar a ter Natura, né? Então, esse foi um exemplo que a decisão foi quando você percebe que a integração vai ser mais difícil, né? A estratégia de integrar duas grandes marcas vai ser mais desafiador. Um outro caso também que a gente tinha muito tempo atrás e decidiu também ir reduzindo e depois sair, foi o caso de Magazine Luiza, né? E não foi por Magazine Luiza, foi pelo setor. Né, o ano passado, no segundo semestre, qual era a fotografia que a gente tinha? Né? Era uma inflação que estava subindo, porque o petróleo não parava de subir, e o Banco Central estava correndo atrás, estava aumentando os juros. A gente foi o país mais rápido, né? A gente foi de 2 para 13 em um ano. Então, quando você tem isso, e num setor que é muito competitivo, né, diferente de Estados Unidos, que o grande player é a Amazon, diferente da Ásia, da China, que o grande player é o Alibaba, no Brasil você tem muita gente de peso, né? Você tem Magazine Luiza, Via Varejo, Americanas, tem Shopee, tem Amazon. Então, assim, são 5, 6 caras que podem brigar, né, por um pedaço da pizza. Então, quando eu vi o cenário macro se deteriorando, um setor com muita competição, e todo mundo, quando você olhou o resultado de terceiro para quarto tri do ano passado, assim, foi um aumento brutal de estoque. Ou seja, as empresas vão entrar um ano muito difícil com muito produto em estoque. A única maneira de vender é promoção. Você perde dinheiro em promoção, né? Você ganha menos. Então, a gente vendo esse cenário, a gente falou, vamos... Assim, de novo, é um jogo relativo. Tinham histórias mais claras, com mais convicção de crescimento, de rentabilidade, e aí a gente fez trocas. E eu sei um investidor que vocês gostam muito, né, o Luiz Barsi, ele falou até num vídeo recente, né, que não investe em varejista, porque varejista no Brasil, todas elas quebram. Uma hora quebra, né? Sei que é um pensamento meio perigoso, porque também uma hora todo mundo vai morrer, né? Então, assim, se a varejista vai viver mais 10, 50 anos, é difícil saber. Mas é que ele tem essa visão de que se você pegar os grandes players do varejo brasileiro, até pelo Brasil ter essa estrutura macro, né? Que foi o que fez vocês zerarem, ela é mais complicada, né? Aqui, qualquer desarranjo, a Selic vai de 2 para 12, um pequeno intervalo de tempo, e você abala todas as estruturas de uma empresa que não estava preparada para esse choque, né? Então, é muito mais sensível. E é diferente, assim, porque quando a gente até olha Estados Unidos, é uma geração que não sabe o que é inflação e juros, né? Uma pessoa que hoje tem 35 anos, tinha 20, aos 20 anos não conviveu, dos 20 aos 35 com inflação e juro alto. A gente está acostumado, a gente sabe o que acontece, não tem dúvida, o consumo desacelera, a inadimplência aumenta, então assim, você vai ver esse filme de novo, você já sabe o que vai acontecer, né? Em mais proporção, menos proporção, mas assim, é o que acontece. Então a gente fez algumas trocas por conta do cenário macro. Pessoal, a gente tinha que falar ainda de Google, Lojas Renner, mas o nosso tempo já está esgotado, então vou partir direto para o nosso ping-pong, já deixo o convite para a gente falar dessas teses posteriormente. A gente já teve uma bela cesta de ações aqui para comprar e para não comprar, né? Isso aqui, nem o vídeo da Luísa Trajano sensibilizou o Sara Delfim, né? Calma. Não, Depois da Copa vai saber. E só para não tomar um puxão de orelha na Dália depois, né? O jurídico, por compliance, né? Tudo que a gente falou aqui não é uma recomendação de investimento. Ah, sim, com certeza. Só da gestão Palmeiras, aquela lá vale a recomendação. Eu pensei até que você ia fazer a piada mais óbvia, né? Que então é por isso que o governo Bolsonaro não é reconhecido internacionalmente, né? Olha, que excelente. Tem repercussão mundial. Isso aí. Você podia ter feito essa aí, mas você perdeu. É que essa piada é tão velha quanto o Palmeiras, né? Então você já foi mais safo. Não, porque ele falou de sim, que é software, eu ia perguntar, TOTUS é um semelhante, né?
com um nicho diferente, são mais pequenas e médias empresas, né? Então, assim, é bem diferente. Ela tem uma parte dela que ela faz o que a Sinqia faz, tá? Mas a TOTVS, ela faz ERP, né? Então, ela faz... a Sinqia faz software. O ERP também é difícil, tem um switching cost alto, mas a gente entende que a Sinqia... Tem mais valor agregado. Tem mais valor. A TOTVS, ela tinha uma parte dela que concorria com a Sinqia, que é a TFS, e aí ela fez um carve-out fez a associação com a B3, tá? Mas a gente acha que eles estão ainda bem atrás, assim, da Sinqia, tá? Bem atrás. Aí tem outras empresas que concorrem também, tem a Matera, a Stefanini, que tá com o Protopaz, mas a gente acha que a TOTVS não bate de frente, a não ser agora nesse carve-out que eles fizeram. Tá. Vocês ainda têm TOTVS? Pouquinho. Pessoal, agora aquele momento gostoso, que é o momento ping-pong, com as perguntinhas bate-pronto, direto e reto para vocês. São 3 recomendações de livro, um livro de mercado, um de fora e uma anti-recomendação de livro, é quase que um short position livro, e também a indicação de uma pessoa que vocês gostariam de ver no Market Makers. A gente aqui é adepto de compartilhar conhecimento, então também compartilhe o nome de alguém que vocês gostariam de ver aqui. Vamos fazer alternado? Começar pelo livro? Sara, um livro de fora do mercado financeiro. Fora do mercado financeiro, vou falar 2 rapidinho. A marca da Vitória, que é a Nike, do Phil Knight, a história da criação da marca, e o outro do Agassi. E o porquê? Porque eu acho que só eu sofro, mas o pessoal lá fora sofre muito também, né? Classe média sofre. E você, Ciro? Então, eu tava falando para vocês, né, que eu fiquei com dificuldade de pensar, porque eu gosto de ler muito os livros sobre o mercado. Aí eu talvez pensei alguma coisa meio que fora, eu gosto de biografias, mas também é sempre ligado a alguma empresa que a gente está estudando, alguma coisa. Aí eu até pensei no mesmo que a Sara. O do Phil Knight. Pô, eu gosto muito de biografias. Você roubou um dele. Eu gosto muito de... Mas assim, eu gosto, tipo, a minha leitura, adoro ler, amo ler, mas é sempre ligado, tipo, a empresas, a mercado. Tipo, vai ter que indicar 2 do mercado, então. Boa ideia, então. Tá bom, fechado. Livro do mercado. Então, eu vou falar 2, então. Um é do Warren Buffett, mas eu não sei se já falaram, pelo menos eu nunca vi, que é um que eu adorei, eu achei muito bom, que é um do Hagstrom, que é o Inside the Ultimate Money Mind, do Warren Buffett. É super legal, ele é bem recente e por que eu achei ele tão bom, né? Acho que assim, uma das grandes qualidades do Warren Buffett foi a capacidade dele de evoluir como investidor. Então pensa um cara que está investido desde a década de 50. Pô, a gente está em 2022. Se esse cara não evoluiu, assim, ele não estaria aqui. E ele mostra muito essa capacidade do Buffett evoluir ao longo do tempo, dele melhorar como investidor, as pessoas, né, que influenciaram ele. Então eu achei assim muito bom. Não conhecia esse livro. É baseado em interações com o Buffett? Ou... Não é com interações com ele. É uma pesquisa do Hagstrom, que é um escritor que escreve vários livros sobre o mercado. E ele vai tentando construir essa história e ver o que influencia no Buffett e tentar falar que o Buffett ele tem uma mente de investidor, né? Ou seja, a mente dele é uma mente privilegiada e ele pensa em investimentos de uma forma diferente. Ou seja, na verdade ele tem uma linha mestra, uma filosofia muito clara, e eu acredito muito nisso, só que ele não desvia disso, mas ele evolui como investidor. Já convenceu a gente. Não vamos ler, não. O Mateuzinho com certeza vai ler, né, Renatão? Já deve ter. E vai ter 2 livros, então? Tá 2 livros. Bom, e um outro que também é de um cara que eu adoro, enfim, é um livro que eu li e, na verdade, assim, pô, me marcou muito. Falei assim, quero ser esses caras, que é um livro do Market Wizard, mas principalmente por causa do Stanley Druckenmiller, que é um outro cara que eu também, assim... adoro. E aí pega um pouquinho dessa minha experiência, pega um cara tipo, super fundamentalista, que é o Buffett, que é o Concur, e pega o Stanley Druckenmiller, que é um cara que eu acho fantástico também. Sensacional. E você, Sara? Livro do mercado, eu já li 2 vezes, que é a Psicologia Financeira, do Morgan Housel. Baita livro. E eu acho que cabe bem ao momento que vivemos hoje de desafios no mercado, né? Sempre que eu leio, eu respiro e falo, é isso, a gente tem que esperar Esse livro é maravilhoso, né? Porque ele é curto, ele é dividido em capítulos que você não precisa ler na mesma ordem, né? São exato. 20 grandes insights. E para mim, falando de Buffett, né? Para mim o favorito que tem lá é quando ele começa o capítulo falando de quantos bilhões o Buffett tem, que acho que na época era 84,5 bilhões, mas 84,100 bilhões ele só conquistou depois dos 60 anos, né?
Ele fala muito da virtude de fazer a mesma coisa por muito tempo, né? Olha lá como as coisas se conectaram do primeiro minuto ao dia da marmota. Filmaço. Agora, o anti-recomendação de livro. Sara, qual é aquele livro que a galera adora recomendar e você fala, nossa, esse livro é chato? Ou como o Renatão definiu... Um livro para morrer antes de ler. Então, é meio difícil falar, né? Acho que a cadeira vai dar até choque. Mas eu não consigo dizer que eu gosto ou gostei dos Principles do Ray Dalio. Assim, o cara é fantástico, mas assim, não consigo fluir, sabe? Eu leio, paro, realmente não me cativa. Assim. Podia ser uma thread no Twitter ou um TED Talks, né? Não precisava ser um livro de 300 páginas. Tô esperando o resumo do ângulo. Vamos fazer um episódio desse? Tem uma versão em quadrinhos, né? É verdade, eu tenho a versão em quadrinhos. Vou te dar esse... Até pra fazer o limão e limonada, né? Porque o Ray Dalio nunca mais vai dar entrevista pra gente. Quer dizer, nunca vai dar, né? Porque nunca deu. Mas a gente pode quebrar isso aí, ó. Ray, seu livro é muito chato. Vamos dar em quadrinho pra todo mundo? Acho que vai ser best-seller. E você... Posso fazer uma propaganda do porquê que eu escolhi o livro da Nike também? Porquê que eu quis ler? Pode, claro. Essa é uma novidade. Eu sempre gostei muito da marca. Eu fui cestinha de basquete na minha escola. Ô, louco! Sério mesmo? Sério. Eu sei que a minha família vai assistir com certeza. Vai falar, não acredito que ela contou isso. Mas só na escola e você abandonou isso aí na faculdade? Tinha que trabalhar, né? Ganhar dinheiro, pagar as contas. Mas faculdade, jogos universitários. Mas era faculdade ou eu sempre gosto de ler sobre biografias de esporte, assim, a gente... E o que você achou do Last Dance, do Michael Jordan, na Netflix? Não assistiu? Animal. Aquilo lá foi incrível, né? Incrível. Aquilo foi... Mas, Ciro, e você, meu querido? Qual livro você não recomenda pra galera? Então, acho que não recomendo, acho que é muito forte, assim, mas um livro que eu achei que ia ser mais legal, ou talvez não precisasse ser um livro inteiro, foi o do Mabusim, que é um cara que eu adoro, cara, a gente se inspira em um monte de coisa que ele fala, um cara fantástico, mas aquele Expectation Investing, achei que ia ser um pouco... Above Expectation. Acho que a mensagem é muito boa, mas não sei se precisava um livro inteiro. Você viu só, Renatão? O Renatão ficou impressionado com um trocadilho bilíngue, olha lá. E tem um outro também que eu tava pensando. Olha lá, já que assim é mais... Putz, eu ganhei esse livro do meu pai, tipo, lá atrás, muito tempo atrás, que era do Lobo de Wall Street. E eu comecei a ler, cara, achei muito bobo. Porque, sei lá, achei nada a ver, meio parece um livro de ensinando a vender... mas o filme, na verdade, E aí, quando eu vi o filme eu adorei, né? Mas o livro, na época, eu não consegui nem terminar. Mas é a história dele, o livro conta? É porque ele faz isso hoje, né? Ele dá treinamento pra vender. Aquela parte do filme da caneta, me vende essa caneta, é isso que ele faz hoje. É um copy. O filme dele é um... Pra quem acompanha a marca Só que na digital, época ninguém conhecia, assim. Eu também não conhecia ele. Isso daí foi, sei lá, faz 15 anos, não sei, mais ou menos. Aí. Eu vi uma palestra dele, ele sabe motivar. Pois é. Mas também tá bom. Te motivou? Não a ler o livro dele, mas... Também não me motivou. Bom, para finalizar, quem vocês gostariam de ver nesta cadeira que vocês estão ocupando aqui nos estúdios do Market Makers? Sara? Um cara que eu gosto muito é o Luiz Alves do Versa. Versão da massa, olha lá. Eu acho o estilo deles muito diferente, opiniões fortes. Um dia falaram assim, nossa, se vocês fossem gestores, vocês iam ser que nem a Versa, falando pra gente. Eu não sei se ele que é muito louco ou a gente que é muito louco. Mas se é um elogio pra gente ou um insulto pra ele. Não, é elogio. Só tá querendo dizer. Mas é um cara absurdamente inteligente. Sempre que tem os papos com a gente é muito bom. O Luiz, o Pedro, eu gosto muito da turma lá. Uma boa dica, já tá anotado. E você, Ciro? Putz, eu gosto também do Luiz, da Versa, mas eu ia falar que eu adoraria ver, que acho que a gente vê super pouco, se você conseguisse trazer o pessoal da Dynamo aqui. Da Dynamo? Vou trazer, é fácil. Tranquilo, né? Andar aqui mas você acha que você consegue. Até o momento... Já diria Warren Buffett, o não a gente já tem. Exato. Então... A gente tem vários nãos, inclusive. Não, né? Não, ser louco. Bom, pessoal, nosso tempo esgotou. Eu quero agradecer a aula que vocês deram, né? A gente passou por Sinqia, falamos de commodities, falamos de varejo, falamos um pouquinho, né, dos setores que podem ser beneficiados se a inflação estiver chegando no pico, mas eu gostaria de ouvir mais sobre outras teses que não deu tempo de falar, né, Lojas Renner especial, Porto Seguro passamos um pouquinho também, mas isso, papo que é bom, é aquele lá que dá vontade de continuar. Então, as portas do Market Makers estarão abertas para vocês quando quiserem voltar.
Super obrigado. Obrigada. Foi um super prazer participar. Valeu demais. Renatão, é isso aí, mais um episódio muito bom. Rodrigão, muito bom, valeu também por toda a assessoria. Mateuzinho, valeu demais por toda a ajuda. Josué também, valeu demais por ajudar, né? Todo mundo aqui nos bastidores, né? Se você tá vendo pelo YouTube, você não vê eles, mas eles fazem o nosso trabalho ficar muito mais fácil. Então, deixa aquele joinha aí no vídeo, se inscreve no canal do Market Makers. Se você tá ouvindo na sua plataforma de streaming, também avalia lá, segue, manda pros amigos. Toda quinta-feira, 6 da tarde, tem episódio novo nesta bagaça. Beleza? Até a próxima e tchau!